Está entrando no ar o nosso primeiro programa do mês de janeiro. O mês de janeiro, mês de 2023. Feliz ano novo para todos vocês aí que curtiram com a família, que curtiram com a igreja. A gente vai começar esse programa especial já falando de coisa boa, falando de bênção para você. Vamos lá começar esse programa. Para você que não conhece, repetindo mais uma vez, eu sou Michel Aguiar, um instrumento da verdade. E nesse programa eu estou trazendo aqui o pastor Carlos Silva, né, pastor? Pastor Carlos Silva, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Campinas. Ele vai contar um pouquinho aqui da história dele, depois vai contar surpresa que tem bênção para vocês aqui de Piripiri, dia 14. Bom dia, pastor Carlos. Bom dia, irmão Michel. Bom dia, os ouvintes do programa Encontro Marcado. Desde já eu quero... Já foi aqui... Já me identificaram aqui, ouvinte, eu sou o pastor Carlos, mais conhecido como pastor Carlos, mas falar o nome completo é Antônio Carlos da Silva, né? E é um prazer eu estar aqui no programa Encontro Marcado, a convite do nosso irmão Michel, tá bom? E desde já eu quero desejar um feliz ano novo para todos os ouvintes que estão ligados nesta programação, tá bom? E você fique ligado nessa programação, porque além de entrevista, além de histórias, né, histórias reais, acredito que vai ter uma oração no final, né, irmão Michel? Vai ter uma mensagem. Vai ter uma mensagenzinha de Deus aí no final. E aproveitando, é o seguinte, pastor, eu vou cronometrar aqui um tempinho aí de uma reflexão bem curta, no meio do programa aí de mais ou menos 2 minutos. E essa reflexão, eu quero dar o privilégio e a honra para você fazer essa reflexão, mais ou menos daqui a uns 20 minutos. Porque uma coisa que a gente temos que aprender, gente, é respeitar os nossos superiores, as nossas autoridades e as pessoas que têm bem mais experiência ministerial do que a gente. Eu não encontro outra pessoa que atenda aí esses requisitos. Pois muito bem, irmão Michel. Como já foi falado, né, meu nome é Antônio Carlos. Ouvinte, eu sou nascido aqui em Piripiri, sou filho de Piripiri, mas devido às dificuldades, eu fui embora daqui muito cedo, né? Fui embora aos 18 anos e eu fui à procura de melhores, de vidas melhores, né? De trabalho. E nessa ida que eu saí daqui de Piripiri, irmão Michel, eu passei 26 anos sem voltar aqui em Piripiri, né? Graças a Deus, voltei agora recentemente, há 5 anos atrás, já com minha família, né? Tenho 3 filhos maravilhosos, duas moças e um rapaz. Tenho minha esposa, uma excelente esposa, né? E, na verdade, minha família foi uma bênção de Deus na minha vida, porque enquanto eu me converti muito cedo ao Evangelho, aceitei Jesus aos 14 anos de idade, e desde muito cedo eu venho aí nessa caminhada no Evangelho, mas enfrentando algumas dificuldades, alguns desprezo por parte da família, né, por causa do Evangelho, porque na minha casa nós somos 8 irmãos, somente eu me voltei para o Evangelho, né? Me voltei para o Evangelho, graças a Deus, que Deus tinha esse chamado na minha vida. E aos 14 anos eu aceitei Jesus, lá vim de lá para cá, pelejando, né? A gente não é perfeito, a gente muito jovem, sempre dá uma deslizada, mas sempre naquela esperança, naquela vontade, né, de estar na presença de Deus. E é isso. Então, eu fui embora daqui de Piripiri aos 18 anos e voltei agora recente, aos 5 anos atrás, com minha família formada, graças a Deus, né? E aí, pastoreei muito tempo em Brasília, muito tempo. E daí enfrentei algumas decepções, enfrentei alguma dificuldade.
O pastor Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho mais aí sobre a questão do pastorado, né? Explica para quem está assistindo a gente e às vezes não conhece, como foi que você chegou no pastorado? Teve alguma votação ou teve curso? Como é que é para quem não conhece essa parte aí do Evangelho? Sim, irmão Michel, é um negócio interessante porque quando eu falei que desde muito cedo que eu me converti e aceitei Jesus, então eu ainda muito jovem, sem curso nenhum, sem formação teológica nenhuma, eu fui pastorear uma primeira igreja, né? E naquela ignorância a gente precisava aprender muita coisa, mas Deus é misericordioso, Deus é bondoso, abençoava, Deus mandava o povo, Deus curava pessoas através das nossas orações. E daí, em 90 e 98, eu saí desse ministério que eu estava e fui para outro ministério, que eu posso falar aqui abertamente, que é a Assembleia de Deus Madureira. Eu fui para a Assembleia de Deus Madureira em 98. E daí para cá, sendo obreiro, fui consagrado ao diaconato, né? Enfrentei alguma dificuldade para chegar ao presbitério, né? Porque, irmão Michel, a gente tem que entender uma coisa, que às vezes a pessoa... Existe uma coisa chamada inveja, que às vezes a pessoa tem inveja de você não pelo que você tem, mas pela sua essência, pelo que você é, né? Pelo que você transparece, pela sua sinceridade, né? Então muitas vezes você levanta esses que desenvolve esse problema chamado inveja, e eu enfrentei muito isso, porque na minha caminhada ministerial, eu enfrentei muito isso, não porque eu tenho alguma coisa, minha esposa está de testemunha, o quanto a gente já sofreu com isso, né? E a gente sofreu algumas penalidades por causa disso, por a gente ser sincero, por a gente ser transparente, por a gente sempre falar a verdade abertamente, né? Por a gente não concordar com as inverdades. Então, a gente enfrentou algumas dificuldades sobre isso. Então, quando foi na minha consagração ao presbitério, esse papo, essa história aqui que eu vou contar aqui, é uma história que mexe comigo. É uma história que mexe comigo, porque desde muito jovem, eu venho trabalhando no Evangelho, eu tenho um desejo de ganhar almas para Cristo, né? Eu estava numa igreja que eu tinha a responsabilidade por parece que uns 3 departamentos, departamento de missões, departamento de culto nos lares e o departamento de libertação, né? E nesta igreja, trabalhando há um muito bom tempo como diácono, né? E eu vou contar aqui fazer um comentário. Não é que eu seja contra o que aconteceu com os nossos irmãos, né? Mas foi pela forma que eu fui tratado. Pela forma que eu fui tratado na época, isso me deixou triste, isso me deixou desanimado. Eu vou contar ao ouvinte aqui, para que os ouvintes entendam aqui um pouquinho da minha história. Eu trabalhava muito tempo como diácono nessa igreja, né? E foi trocado de pastor nessa igreja, veio um outro pastor, né? E uma certa feita, o pastor desta igreja disse para o secretário: fulano, prepara a documentação do Antônio Carlos, que eu vou levar ele ao presbitério. E claro, todo obreiro tem desejo de crescer no ministério. Qual obreiro que não tem desejo de crescer no ministério, né? E eu tinha, por isso que eu trabalhava, né? Por isso que eu me esforçava. E aí eu sei que um dia de manhã cedo eu cheguei na igreja, na escola bíblica dominical, e aí o pastor estava reunido com esse irmão, né? Que por sinal era muito amigo da gente, eu aconselhei muito ele, eu ajudei muito ele, né?
E daí por diante, os ouvintes entenderam mais ou menos o que eu quero dizer, né? E aí o pastor, ele sai fora e o pastor me chama, né? E o pastor disse, olha, Antônio Carlos, eu achei por bem não consagrar o irmão agora, por causa disso, por causa daquilo, tal, tal. E inventou uma série de coisas. Eu falei, pastor, sem problema, não tem problema. Eu continuo trabalhando da mesma forma, continuo servindo a Deus da mesma forma, tá? Mas aí o tempo passou e aí chegaram dois irmãos de um outro ministério, e era tempo de consagração novamente. Chegaram dois irmãos de outro ministério que... E aí logo, assim que eles chegaram no ministério, eu não vou falar nome de ministério, mas aí logo que eles chegaram lá, o pastor já separa eles para ser consagrado, um a presbítero e o outro a diácono. E tem aqui uma parte interessante, que um desses irmãos, ele era membro, ele só era membro, e pouco frequentava a igreja, mas o que eu quero deixar bem claro aqui, que não são todas as igrejas, né? Tem homens de Deus, né, que zela pelas ovelhas, mas não quero aqui, como se diz, falar nome de ministério, não, eu quero aqui dizer aqui uma verdade, que existe muitos hoje, muitos mesmo que estão na frente de obra, na frente de trabalho, que está mais pelo interesse, num bom dízimo que entra, numa boa entrada e aí por diante. Eu sei que vocês vão entender o que eu quero chegar aqui, aonde eu quero chegar. Eu sei que esses dois irmãos foi separado, um para diácono e outro para presbítero. Um deles não era um deles era só membro, né? E o outro ele falou para mim, ele chegou para mim e falou: Antônio Carlos, eu não sei nem por que o pastor quer me consagrar, porque eu não sou nem crente direito. Ele falou, eu estou falando uma coisa que ele comentou comigo na época. Isso foi há quase 20 anos atrás. E eu não sei por que ele quer me consagrar. Eu falei, meu irmão, se ele quer te consagrar, porque ele viu que o senhor tem potencial, meu irmão, né? Então receba a bênção de Deus. Então, ouvinte, o que acontece? Então eu fiquei assim, esperando, como eu já estava na igreja há muito tempo, né? Então eu esperava que eu fosse também incluído nessa lista para ser consagrado também, porque eu já estava na igreja há um bom tempo, né? E daí, ouvinte, o que acontece, irmão Michel, que um dia eu cheguei na igreja, já próximo à reunião ministerial, onde havia a consagração, e aí o que acontece? Eu cheguei para o pastor e falei, pastor, eu estou incluído nessa lista de consagração. Ele falou, tá não, Antônio Carlos, você não está incluído. Eu falei, mas por que, pastor, que eu não estou incluído? Ele falou, eu falei, os irmãos que chegaram agora há pouco já vão ser consagrados, pastor, por que eu não estou incluído? Aí, irmãos, ouvinte, irmão Michel, o pastor se virou para mim e disse, olha, Antônio Carlos, eu vou consagrar os irmãos, porque os irmãos pentecostal e tem chamada de Deus. Aquilo foi um baque para mim, aquilo foi uma lapada. Pastor, é o seguinte, aproveitando, eu gostaria que, se você puder explicar para a gente, né, você falou de uma lista para ser consagrado, né? Então eu queria lhe fazer aqui duas perguntas. A primeira é como é que acontece a escolha dessa lista, certo? Quem é que escolhe para poder chegar, vamos consagrar fulano, se tem uma diretoria, se não tem. E a outra pergunta é se a maioria das igrejas, elas obedecem essa mesma linha? Como é que é? Na realidade, irmão Michel, isso aí é indicado pelo pastor, né? É o pastor que indica, né? Ah, o pastor indica, no caso, para quem? É o pastor que indica, que leva para a reunião ministerial. Pega os dados do obreiro, né? Pega os dados do obreiro que vai ser consagrado e leva para a reunião ministerial, que lá onde vai ser consagrado pelo pastor presidente, né? É assim que funciona. Pelo menos na igreja onde eu congrego até hoje, eu mesmo já indiquei muitos obreiros. Nas igrejas que eu já pastoreei, eu já indiquei muitos obreiros para ser consagrado. Eu já indiquei diácono, já indiquei auxiliar, já indiquei presbítero, já indiquei evangelista. Então, nessa minha caminhada, eu já indiquei muitos obreiros assim, para ser consagrado. Então, continuando aqui
Sim, qual é a outra pergunta? Eu respondi as duas. Você já respondeu as duas claramente aí para nós, de uma forma bem mesmo plausível. Deu para gente entender. Sim, e aí... Agora, sim. se continue sua história. Sim, e aí, continuando aqui a história, o pastor disse, olha, então, Carlos, eu vou consagrar os irmãos, porque os irmãos é pentecostal e tem chamada de Deus. Quer dizer que ele quis dizer para mim que eu não era pentecostal, eu não tinha chamada de Deus, né, para ser consagrado e daí por diante. Então aquilo foi um baque para mim. Ele alegou para mim na época, eu estou contando essa história, porque é uma história de vida e eu acredito que tem muitas pessoas que também passam por isso, que são obreiros esforçados na igreja, né, que são obreiros que estão ali trabalhando lado a lado com o pastor, né, com o ministério, mas por ser uma pessoa de pouca aquisição, por ser uma pessoa que não tem uma aquisição financeira melhor, muitas vezes é desprezado, muitas vezes é jogado para o lado. Eu quero deixar claro aqui a minha fala. Esses dois irmãos que foi separado para ser consagrado na época, um era médico e o outro era caminhoneiro da Ipiranga. Então isso eu falei para o pastor na época, muito sentido, muito magoado. Eu falei, pastor, você sabe há quanto tempo eu estou aqui na igreja, trabalhando com departamentos, né? E me esforçando, e sabe, você sabe há quanto tempo, e eu não estou dizendo que o senhor não deve consagrar os irmãos, muito pelo contrário, eu apoio a consagração dos irmãos, né? Mas o que eu vejo aqui, pastor, que o senhor está levando para outro lado, para outro rumo. Isso eu falei para ele, conversando com ele, de frente com ele. Eu falei para ele, pastor, você não está consagrando os irmãos só porque ele tem chamada, porque eles são pentecostal. Não, pastor, você está consagrando porque os irmãos, ele tem uma aquisição boa, ele tem o que eu não tenho, né? Ele tem o que eu não tenho. Então, eles podem oferecer o que eu não posso oferecer. O que eu posso oferecer aqui é a minha ajuda, é meu trabalho, é meu esforço, é isso que eu posso oferecer, né? Ele, não, Carlos, não é isso. Eu falei, mas é isso que está transparecendo, pastor. Mas o mais bonito dessa história, ô irmão Michel, foi o que Deus fez para mim ser consagrado depois, né? Isso eu me recordo até hoje, que aí passou isso. Eu fiquei desanimado durante uns 5 meses. Eu parei de cooperar, eu parei eu tirei o paletó, eu não queria mais... eu não deixei de ir na igreja, não deixei, mas eu fiquei numa situação tão para baixo na época que nem oportunidade eu queria mais. Às vezes os irmãos obreiros estavam dirigindo o culto, falava, Antônio Carlos, já que Antônio Carlos, dá uma saudação. Eu falei, não, irmão, obrigado, não quero. Eu ficava no meu cantinho lá quietinho. Eu fiquei muito arrasado na época pela forma com que eu fui tratado, com a forma que ele se expressou para mim, né? E aí, durante esse período, no final desse período de 5 a 6 meses, minha esposa sempre firme ali, sempre indo para a igreja com os meninos, sabe? E às vezes eu não ia só aos domingos, às vezes ia uma vez na semana. Só que quando foi um dia, eu voltei em mim e imaginei, falei, meu Deus, eu não posso... Eu não posso sacrificar a minha fé por causa de uma situação dessa. Aí o que acontece? Minha esposa foi para a igreja nesse dia e eu fiquei para trás. Eu falei, hoje eu não vou não. Só que depois me bateu um arrependimento de não ter ido para a igreja. Aí rapidamente eu tomei um banho, coloquei uma roupa, coloquei até um paletó nesse dia e fui para a igreja. Quando eu chego na igreja, nesse dia de paletó... Pastor, peraí, sustenta a peteca. Deixa eu falar só rapidamente aqui de 2 patrocinadores. A história está ficando interessante. Não desconecta não, prometo que vou ser bem rápido. Porque, querendo ou não, essa história é muito edificante. Porque eu acredito que essa história que aconteceu com você, pastor, é o que acontece com muitas pessoas até hoje. Muitas pessoas até hoje, não querendo entrar em certas polêmicas, mas tipo assim, muitos ministérios, quem tem um pouquinho de mais de aquisição financeira, eles pegam e colocam lá em cima, sabe? Num pedestal maior. E aquela pessoa que não tem muita aquisição financeira,
aí já fica um pouquinho para lá. Isso dá um certo desequilíbrio espiritual na igreja, né? Mas Claro. vamos falar bem aqui, ó, rapidamente, da Dona Fátima Santos Reflexoterapia, né? Se você quiser o alinhamento aí do seu físico, emocional, estresse, depressão, dores musculares, equilíbrio corporal, você procura aí a senhora Fátima Santos no WhatsApp 86999463843. Você também pode procurar, olha só, começar um ano bem bonita, você ir para a igreja bem vestido, o Salão de Beleza da Senhora Lucélia, que fica ali no São João. WhatsApp 86999634129. Além de salão de beleza, ela vende roupas também, viu? Se quiser mudar o visual, fez uma reforma no salão, está muito lindo aí para poder lhe atender, ainda melhor. Breve a gente vai fazer lá uma visita e mostrar para vocês aqui que assistem o canal no YouTube e nas redes sociais, tá? Falando rapidamente aqui também, olha, da agência Setup. É isso mesmo. Olha só o seguinte, a agência Setup é uma agência especializada em pequenos empreendedores, empresários, pequenas empresas, igrejas também. Se você quiser uma estratégia especializada aí para trabalhar suas redes sociais, fazer live, campanhas de anúncio, identidade visual, é 889-9327-5881. Pode continuar, pastor. Sim, irmão Michel, voltando um pouco atrás aqui, de um assunto que eu esqueci de falar. Quando aconteceu esse caso, essa conversa minha e do pastor, que eu saí da igreja nesse dia muito triste, né? No dia seguinte, ele foi lá em casa, ele foi na minha casa, né? No dia seguinte, pela manhã, ele foi na minha casa e foi se desculpar pelo que ele tinha falado, né? Foi pedir perdão, disse que ele me falou que depois foi raciocinar e disse que falou coisas que não era para falar, né? Mas já tinha falado. E nós sabemos, irmão Michel, que uma palavra mal falada, uma palavra mal expressada, ela é como uma flecha. Ela bate e não volta de jeito nenhum, né? Então foi o que aconteceu, mas assim mesmo eu fiquei triste. Aí foi um pastor juntamente com ele, Eu acho que a própria palavra de Deus fala, tem uma passagem que fala que a sua palavra pode lançar maldição ou pode lançar bênção, né? A Bíblia fala disso, que a nossa língua ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar também. Então, nesse dia que ele foi na minha casa, foi um pastor com ele, muito amigo meu, converso com ele até hoje, homem de Deus mesmo, pastor. Eu vou citar o nome dele aqui, é o único que eu vou citar o nome aqui agora, pastor Ivandro, né, muito meu amigo, a gente conversa sempre, é um velhinho já de quase 80 anos já, mas sempre conversa, um homem de Deus. E nesse dia que ele estava conversando lá em casa, Deus tomou esse velhinho, né, e Deus tomou ele em profecia e Deus falou comigo, né, na frente do pastor, pelo desprezo que ele tinha me desprezado, e Deus tomou ele em profecia e disse, olha esse varão aqui tem um grande chamado para pastorear. Foi o que foi falado nesse dia. Esse varão tem um grande chamado para pastorear. E o pastor desse dia me pediu perdão, eu perdoei, né, não tenho mágoa dele, muito pelo contrário, ainda trabalhei com ele muito tempo ainda, pastoreei a igreja na responsabilidade dele, né? Sofri muito também. Minha esposa sabe o que eu enfrentei. Quantas vezes pela madrugada eu chorava porque ele humilhava muito a gente, ele humilhava muito, mas humilhava demais a gente, né? E minha esposa falava, meu bem, entregue essa igreja, entregue esse trabalho. Eu falei, eu não entrego, eu só vou entregar quando tiver tudo caminhando na perfeita normalidade, enquanto tiver com essas coisinhas, né, eu não vou entregar. E foi assim. Então, aí, indo lá para frente novamente, o que Deus fez... Pastor, mas só interrompendo aqui, porque é muita coisa para a gente falar. Primeiramente, eu queria mandar um abraço para você
que está ouvindo aí um pouquinho da nossa entrevista, aonde? Você que ouviu aí no Facebook da rádio, você pode procurar aí as plataformas da rádio, que vai encontrar a gente, Rádio Web Voice, viu? Nós estamos também ali no Instagram, Rádio Web Voice ME, viu? Um abraço para todos vocês aqui do Instagram que está acompanhando a gente. Continue acompanhando que breve a gente vai estar aí com mais recurso. Toda a programação, se Deus quiser, vai estar em vídeo também, inclusive o programa do Pastor Carlos, que é sexta-feira agora, né? Sexta-feira agora que vem, começar o ano já com uma mensagem de esperança. Glória a Deus, Porque depois, quando você começa o ano bem, aliás, quando você começa o dia bem, sorrindo, a tendência é o dia continuar mais sorrindo ainda, né? Mais contente, mais alegre, mais contente. Mas, pastor Carlos, eu lhe interrompi aqui porque eu queria que você falasse uma outra coisa rapidamente, que a gente não pode deixar de falar do seu evento, dia 14 agora. Sim, estão todos convidados. Dia 14 agora nós temos uma igreja, ouvinte, ali no bairro Prado, né? No bairro Prado nós temos uma igreja lá há quase 2 anos. Nós temos essa igreja, que é uma congregação que eu trouxe na realidade de Goiânia, né? Pastor amigo da gente, né? E a gente sempre conversando e a gente entrou em acordo e trouxe essa congregação para cá, para Piripiri. E aí, irmão Michel, eu andando aqui por esse bairro Anajá, eu senti o desejo assim de trazer uma outra congregação para cá. E aí, conversando com alguns irmãos moradores daqui, porque se tivesse mais congregação aqui, eu não tinha entrado. Mas o que me falaram é que aqui não tem, aqui no bairro Anajá não tem igreja, tem um pouco mais distante, mas aqui no bairro aqui centralizado não tem. E eu senti de Deus, orando a Deus, Deus nos deu condições, e a gente trouxe aqui uma congregação para cá, os irmãos estão gostando, né? E agora, dia 14 agora de janeiro, a gente vai ter uma cruzada evangelística, né? Então eu já quero deixar o convite, estender o convite a todos os irmãos, os pastores amigos que estão nos escutando através da Rádio Web Voice, nesse programa Encontro Marcado, né, apresentado por esse grande amigo, irmão Michel, que sempre está aqui todos os domingos, né, nesse programa. Eu quero deixar esse convite a todos os irmãos, a todos os ouvintes que estão ligados, que estão escutando, que moram por aqui, que conhecem aqui, né? Você está convidado. Será dia 14 de janeiro, né, às 19 horas, e o preletor é o presbítero Natanael, né? Vai estar aqui alguns cantores também, irmão João Sabino, Olha só, tem surpresa, gente, vai ter muitas bênçãos, acredito, para você que participar lá, vai estar, não precisa nem falar, essa pessoa que não perde um programa da gente também, seu João Sabino vai estar lá cantando, um grande abraço ao João Sabino e toda a sua família, um feliz ano novo aí para vocês, né? E também, olha, é o seguinte, me confirmaram que a gente vai ter cantor novo, viu? Olha só, se prepara aí, tá tudo arrumado. O cantor Lucas, da banda Impacto Pentecostal, vai estar lá, né? Então, para você que quiser ser abençoado, receber sua bênção, conhecer mais esse ministério, está crescendo, vamos lá para essa cruzada. Não tem só lá o pastor Carlos, eu acredito que os outros pastores vão estar também, pastor? Sim, vai estar. A gente está desenvolvendo como se diz aqui, uma aliança de pastores justamente para a gente se ajudar, né? Então a gente está aqui unindo força aqui, pastor Fábio, pastor Rejuvan, né? Pastor Paulo, Pastor Guilherme também? Pastor Guilherme, não me confundo, mas eu vou mandar o convite para ele. Vou mandar o convite para ele, sim. Né? Pastor Edmar? Pastor Edmar, isso, muito bem. Um grande abraço, pastor Edmar. Então é isso, alguns pastores, nós sempre estamos trabalhando junto, não olhando para a placa de igreja, mas olhando aí para o reino de Deus. Isso é ganhando almas para o reino de Deus.
E aí, irmão Michel, posso continuar Pode aqui? continuar. Mais um pouquinho aqui, eu sei que o tempo está avançado, ouvinte, e isso aqui que eu estou contando é só um resumo, eu estou aqui só resumindo aqui essa história, porque ela é muito grande, tem muito mais coisa aqui por trás disso, tem muito mais coisa, mas o tempo é curto, então eu já quero ir já para a parte final, o que Deus fez para me chegar ao presbitério, né? Nessa época eu era diácono, o que Deus fez para me chegar ao presbitério, né? Então, trabalhando, quando eu decidi, nesse dia, que eu não terminei a história de comentar, quando eu decidi esse dia de ir para a igreja, né, coloquei um paletó, que eu cheguei na igreja, os irmãos viram a diferença que eu cheguei na igreja de paletó, então alguns começaram a chorar, alguns irmãos, eu percebi que os irmãos começaram a chorar, né, porque eu estava desanimado já há uns 5, 6 meses já, sem oportunidade, sem aceitar a oportunidade, e aí quando eu cheguei nesse dia de paletó, que o obreiro estava dirigindo o culto, na hora que eu me sentei, ele já falou na frente, olha, vamos ouvir uma saudação com o diácono Antônio Carlos, e eu me levantei, fui lá na frente, pedi perdão à igreja, eu falei, irmãos, eu queria em primeira mão pedir perdão à igreja pela minha ausência, por esse tempo que eu fiquei ausente, sem oportunidade, participando dos cultos há alguns dias, né, eu estava muito triste com algumas situações, com alguma situação que aconteceu, né, então eu queria pedir perdão à igreja e tal. Então, irmão, naquele momento, irmão Michel, uma glória de Deus tomou conta daquele ambiente. É tipo aquela coisa, é uma coisa interessante dessa história, porque você tem que se entregar para Deus, mas olha, presta atenção no que eu vou lhe falar, você tem que se entregar por inteiro, tá? Não é pela metade, não é só um terço, você tem que se entregar por inteiro. É interessante o que o pastor Carlos está falando, porque tem até umas perguntas para ele responder a respeito disso. Mas você percebe que ele foi abençoado, né? Que ele chegou até o objetivo, mas porque ele não desistiu, porque ele se entregou para Deus. A gente enfrenta, pastor, inúmeras coisas, muitas dificuldades. Né? Verdade. O próprio Jesus enfrentava meio mundo de dificuldade quando estava aqui. Mas olha, só quem vence as dificuldades é quem persevera. Verdade. Não é só você orar, não é só você jejuar, não é você correr e ir ali para a batalha. Verdade. Aproveitando aqui o seguinte, nós tem aqui mensagem de ouvinte. Michel, faz aquela pergunta lá. Tem que ter a pergunta lá, alguns quadros não pode ter. Estão perguntando aqui, pastor, o seguinte, quem perguntou foi o irmão Edson, né? O irmão Edson mandou uma pergunta aqui, deixa eu tentar ler aqui a pergunta dele, né? Aproveitar e mandar um grande abraço aí para ele. Pastor, o que você está achando do movimento evangélico de hoje em dia, tipo evangelismo, etc.? Boa pergunta, eu gostei da pergunta dele. Olha, irmão, o evangelho em si, irmãos, uma certa feita, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, que muitos, mais para o final dos tempos, ia pregar o evangelho por interesse, né? Por interesse. E o que nós vemos hoje, que hoje há muitos, não é muitos, há um evangelho barateado, um evangelho feito de qualquer maneira, né? Mas o evangelho genuíno de Jesus, o evangelho que sara, o evangelho que liberta, o evangelho de Jesus, sempre tem aqueles ainda, aqueles remanescentes que ainda pregam o verdadeiro evangelho, né? Eu não sei em que sentido foi a pergunta, lê a pergunta novamente. Pelo que eu entendi aqui, eu também não entendi direito. Ficou meio vago assim a pergunta. O movimento evangélico de hoje em dia, tipo evangelismo. Eu acho que ele quis dizer o que você acha sobre a questão do evangelismo, dos movimentos evangélicos atuais. Eu entendi mais ou menos assim.
é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Tem muitos que se preocupam, né? Eu vou falar de mim, Eu tenho muito desejo, assim, de ganhar almas para Cristo. Por isso eu faço de tudo para ser transparente, né? De levar uma boa mensagem, né? De ser aquilo, de ser o que eu sou, né? De ser o que eu sou, né? E há muitas meninices hoje no Evangelho, irmão Michel. Há muitas meninices, né? A gente sabe que você também é prova disso, que por onde você anda, né? Existe muitas, como eu posso dizer aqui, me fugiu aqui a palavra que eu ia dizer. Eu ia falar uma palavra aqui, mas me fugiu da memória. E existe muito excesso, né? Uhum. A Bíblia diz que, lá no livro de Apocalipse, olha, como tu não és morno, tu não és quente e nem é frio, eu vomitar-te-ei da minha boca. Então, o que nós sabemos, eu não quero aqui agravar pessoas, eu não quero aqui atacar pessoas, mas nós sabemos que hoje existe muito excesso, existe muita meninice, existe muita oba-oba. O que eu entendo, que muitas vezes, sempre na internet, existe aí os profetas da internet, né, que às vezes eu fico triste com aquela situação, né? Às vezes a pessoa quer aparecer e fica falando coisas que Deus não falou, como por exemplo, Deus falou isso, Deus falou aquilo. E o que acontece é que hoje existe muitas pessoas frustradas, muita gente frustrada, porque, deixa eu dar um exemplo aqui, digamos que o irmão Michel está na igreja que eu pastoreio, eu falo, olha, irmão Michel, Deus está me revelando isso, Deus está me revelando aquilo, vai acontecer isso e isso com você, né? E vai que não acontece, aí não acontece, aí a pessoa fica frustrada. Então o que acontece muitas vezes é isso, né? Não sei se eu consegui responder a pergunta do meu irmão. Pastor, vou só comentar aqui assim, de uma outra maneira, né? Porque eu acho que é interessante fazer esse comentário aí sobre o que ele está falando. Eu acredito que tá com um tempinho que eu preguei sobre isso lá na sua igreja, lá no bairro Prado, né? Me relembra o endereço ali? Foi ali Foi agora recente? Ou foi agora a nova, endereço novo. Rua Francisco Salles. Na Rua Francisco Salles. Você pode procurar lá a igreja lá do pastor Carlos, que você assistiu os cultos lá. São dia de domingo e qual outro dia? Terça, quinta e domingo. Olha, terça, quinta e domingo. Bom, se a gente fazer uma rápida pincelada aí, rapidamente, na palavra de Deus, você vai ler lá em 1 Pedro 3,15, que diz que nós temos que estar preparado. Verdade. Tá? Nós temos que estar preparado para as coisas, a gente não ser pego de surpresa. Mas também, nós tem aqui também, olha, o seguinte, Colossenses 4,5, sejam sábios no modo de agir e aproveitem bem as oportunidades. Por que eu estou citando mais ou menos isso aí? Eu acredito que responde o que o irmão falou. Na minha opinião, assim, na minha opinião pessoal, o que eu acho do movimento evangélico, o que eu acho do evangelismo, eu acho uma bênção. O evangelismo a nossa época atual de evangelismo hoje, certo? Hoje, dizendo assim de modo geral, está muito melhor do que era antes, né? Está muito melhor do que era antes, porque a gente tem a facilidade da internet, a gente tem a facilidade de uma caixa de som, de fazer ali uma live, de você ter a sua própria igreja, montar o seu ministério, você crescer ministerialmente, tem cursos, etc., tem outros ministérios, está bem mais fácil. Mas também, como qualquer outra coisa, da mesma forma que tem o mais fácil, né, que tem um ótimo profissional, como qualquer outra instituição, como qualquer outra empresa, tem aqueles que não são tão profissionais. Mas aí, nesse caso, eu acho que a gente temos que apoiar, ou às vezes nem criticar muito, porque tem casos, pastor, do seguinte, que tem aquela pessoa que realmente ali é um falso profeta, né? Mas também tem aquela pessoa que está começando.
Só lhe cortando, irmão Michel, uma certa feita os discípulos chegaram para Jesus e disseram: olha, Jesus, tinha alguém ali falando do teu nome ali e nós repreendemos. E Jesus falou: não repreenda. Aquele que não é contra nós é por nós. Então, se ele está falando, está espalhando o evangelho. Só rapidamente aqui, só para vocês entenderem, porque cada pessoa tem o seu modo de agir, né? Eu estou aqui para falar do pastor Carlos, mas me aconteceu uma coisa tão interessante que eu vou compartilhar aqui com vocês, que foi o seguinte: eu fui numa célula que a gente inventou um passeio para o Caldeirão. E chegando lá nesse determinado passeio, logo na ida, a moto deu prego, né? E quando a moto parou de funcionar, o grupo se virou para mim: Michel, o que a gente faz? Aí eu me lembrei assim rapidamente: eu vou fazer igual meu pai. Você me puxando no pé. Tu se garante, me garanto. E eu puxando aquilo ali no pé, pelo menos para mim, eu estava me lembrando como se meu pai estivesse ali do lado. Porque isso foi coisa que eu aprendi com ele, né? Aprendi vendo ele fazer para sustentar a família, que ele era mecânico. Mas o ponto X que eu queria falar para vocês é o seguinte: quando essa moto estava no mecânico, não tinha ser humano que fizesse ela funcionar direito. Né? E ali no Caldeirão é pouco o recurso é pouco. E aí o seguinte, quando já estava ali aquela coisa, ninguém conseguia botar para funcionar, já estava todo mundo desistindo, simplesmente eu cheguei para o mecânico e falei: eu vou botar ela para funcionar. Né? O cara mecânico, profissional, já com sua oficina, olhou assim para mim: tu vai? Né? Eu me virei para os colegas, me virei para um lá, né? Falei: olha, isto aqui é macumba. É macumba, só pode. Eu vou botar ela para funcionar nesse momento. E aí eu ungi a moto, fiz uma oração e, por incrível que pareça, na primeira pedalada, ela funcionou e não parou mais. Sim. O mecânico olhou, na hora que eu botei ela para funcionar, que ela ficou beleza, só ali com aquela oração, o mecânico se virou para mim e falou assim: me dá um pouquinho desse teu óleo. Há casos e há casos. A gente contando aqui, né, estou sendo bem curto, mas o pessoal estava morrendo de rir. Que é uma coisa inusitada, fora do comum. Mas funcionou. Verdade. Funcionou. Não é todas as pessoas que fazem, mas funciona. Né? Então, eu acredito que, tipo, aquela coisa, olha, é preciso ter o bom para a gente saber o que é o ruim. Verdade. Não tem que ter só um. Então, quanto mais, de certa maneira, melhor. Verdade. Pastor, aproveitando, vamos... Aqui. Aproveitando que a gente está aqui, eu queria que você explicasse só rapidamente aqui, a gente tem só uma pequena pergunta, que é o seguinte: algumas pessoas dizem que o pastorado é um dom de Deus, certo? Mas assim, pelo menos na minha interpretação bíblica, eu não considero o pastorado um dom. Eu não considero o pastorado um chamado, como os outros cargos, digamos assim. Na minha interpretação, o pastorado ele é um presente. Não é um presente como assim, por exemplo, aqui o pastor... nós temos aqui o pastor Carlos. Pois bem, pois o pastor Carlos, a figura da pessoa do Carlos é um presente. É um presente de Deus para a população de Piripiri, porque ali precisava. Então você voltou, veio para cá, porque precisa. Né? Diferente dos outros cargos, que eu acredito que ou escadinha, se você pedir, você recebe. Mas o pastorado, eu sou mais da tese que a pessoa já vem escolhida. Eu entendo, irmão Michel, como o senhor falou, que cada um tem a sua opinião, né? Você tem a sua opinião. E na minha opinião, eu acredito sim, porque que é um chamado, porque olha só, o obreiro, para ele chegar ao pastorado, ele tem que ter, eu vou classificar aqui, no mínimo duas coisas: ele tem que ter o chamado
e ele tem que ter, ele tem que ter a vocação para aquilo, e ele tem que ter, digamos que desejo também. Então, essas três coisas ele tem que andar junto. Ele tem que ser chamado. Uma certa feita, eu preguei sobre um determinado assunto, e o assunto foi que uns são, meu Deus do céu, me fugiu da memória, sobre o chamado, né? Que Deus chama, meu Deus, como foi o tema da mensagem, meu Deus, eu estava com o tema da mensagem na boca aqui, esqueci. Só por enquanto que você está pensando no tema da mensagem, só justificando que eu falo isso na seguinte teoria, porque as pessoas hoje, elas estão muito seletivas, muito seletiva, muito às vezes até egoísta. O meu chamado é para ser guitarrista, pois tá bom, pois eu só vou tocar guitarra, não vou fazer outra coisa. E eu acredito que um chamado ministerial, né, para a obra de Deus, você não é só uma coisa, você é tudo. Né? E o apóstolo Paulo fala que cada um fique naquilo que foi colocado. O próprio apóstolo Paulo, uns foi chamado para pastorear, outros foi chamado para... Assim, eu não me recordo bem lá o versículo que fala, como fala, sim, mas é mais ou menos assim, né? Uns foi chamado para isso, outros foi chamado para aquilo, então cada um fica naquilo que foi colocado, né? Então, é minha opinião, eu acredito sim que para chegar onde chega ao pastorado, tem que ter chamado sim, tem que ter vocação, né? E porque, como já foi falado aqui, que existe aqui os falsos, né? Que é necessário que tenha o joio junto com o trigo, né? Sim. Claro. Então sempre tem aqueles que pregam, como já falei, por interesse, né? Tem aqueles que pregam, porque olha só, uma certa feita, os discípulos falando assim, olha, uns falavam, olha, eu sou de Paulo, outros falavam, não, eu sou de Pedro, outros falavam, não, eu sou de fulano de tal. Aí tinha aqueles verdadeiros, não falava assim, eu sou de Jesus Cristo, né? Então sempre vai ter essa divergência. Deixa eu concluir aqui só mais um pedacinho da história, quando o que Deus fez para mim chegar ao presbitério. Quando ainda uma certa feita, depois que eu cheguei na igreja, que pedi perdão à igreja, uma semana depois tinha reunião ministerial, né? Novamente tinha outras pessoas já escolhidas pelo pastor para ser consagrado, né? E eu fiquei de boa também, tranquilo, né? E alguns obreiros, que era muito amigo meu, né, que sabia da situação, falou assim, Antônio Carlos, vamos para a reunião? Eu falei, não, o pastor não me convidou, não vou não. Disse, não, vamos para a reunião, pai, eu estou te convidando, vamos. Você vai no meu carro comigo. E a reunião era todos os domingos, né, à tarde. Aí nesse dia eu me arrumei e fui, né, para a reunião. Só que o que acontece, a sede regional, né, lá onde eu congregava não era regional ainda, tinha uma sede regional, né, que estava lá acima dela. Então a sede regional tinha trocado de pastor, né? Tinha saído o pastor e tinha entrado outro pastor, né? Que eu nem conhecia, nunca nem tinha visto na vida o pastor. E o pastor regional estava também na reunião nesse dia, né? Aí o pastor foi apresentar os irmãos que ia ser consagrado, né? E o pastor estava assim, perto assim, e o pastor que tinha assumido a regional, né? Falou para ele assim, fulano, e o obreiro aqui vai ser consagrado? O pastor falou, não, esse obreiro aí não vai ser consagrado não, isso aí é para outra oportunidade. Aí o pastor, o regional, pegou a agenda dele que estava dentro de uma pasta e falou assim, pastor fulano, pega a minha agenda, pega o nome do obreiro aqui, eu estou sentindo de Deus, né? Deus está me incomodando, eu nunca tinha visto ele, irmão Michel, ele nem me conhecia, nem eu conhecia ele. E ele falou assim, olha, Deus está me incomodando para esse obreiro ser consagrado hoje. Então, eu tinha ido para a reunião simplesmente porque eu fui a convite de alguns obreiros, amigo meu, que me convidou, mas o pastor mesmo não tinha me convidado. Aí, nesse dia, o pastor regional, que tinha assumido a regional, pegou a agenda dele e falou assim, olha, pastor, falou para o próprio pastor que estava me desprezando, me jogando para descanteio, deu agenda para o pastor e falou assim, olha, pastor,
pastor fulano, pegue minha agenda aqui, pega os dados do obreiro aí e me leve lá na secretaria, porque esse obreiro vai ser consagrado hoje ao presbitério. E foi aí onde eu fui consagrado. E aí, esse pastor ficou apenas um mês só nessa regional. Apenas um mês e foi trocado, foi para outro lugar. Aí o que eu entendi aí nessa história depois, o que Deus moveu, o que Deus fez, para mim chegar até onde eu cheguei, para mim galgar o que eu galguei, né? Então, o que eu entendo que quando Deus quer fazer, não há ninguém que impeça, não há ninguém que atrapalhe, né? Até porque a Bíblia diz em Isaías, o Senhor falando, olha, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, ninguém impedirá. Então, quando Deus quer fazer, irmão Michel, quando Deus quer operar na vida de uma pessoa, por mais que se levante os contra, por mais que se levante as pessoas que sejam contra, que não querem que aconteça, vai acontecer porque Deus quer que aconteça. Eu não sei, você fala as coisas, eu não sei mais nem o que perguntar, porque tá tudo respondido assim, embutido, sabe? Michel Aguiar. Um instrumento da verdade. Pastor, nós estamos no finalzinho do nosso programa, eu não vou deixar de pedir para você fazer uma pequena reflexão rápida de 2 minutos, porque todo programa tem que ter aquela palavrazinha. Pronto, eu deixo aqui o Salmo de número 125, que é bem conhecido, todos os ouvintes conhecem. O Salmo 125 fala, nós estamos aí no primeiro dia do ano de 2023, né? E sabendo que vem muitos desafios pela frente, né? Acredito que vem muitos desafios, né? Muitas provações também. Mas o que eu quero deixar aqui para os ouvintes é o seguinte, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor, eles são como o monte de Sião, que não se abala, né? Mas permanece para sempre. Então, ouvinte, você que está nos ouvindo através dessa rádio, né? Através do programa Encontro Marcado, se você tem projetos, se você tem sonhos, né? Continue buscando, continue apresentando a Deus, não desfaleça dos seus projetos por causa de terceiro, não desfaleça dos seus sonhos por causa de ninguém. Eu sei que tem aqueles que vai tentar abafar, que vai querer apagar a sua luz, né? Tem aqueles que vai querer te diminuir, né? Te desmerecer. Mas uma coisa eu digo, você é importante para Jesus, você tem um grande valor. A Bíblia diz que nós somos como a menina dos olhos de Deus. Então, continue confiando, porque aqueles que confiam no Senhor, eles não se abalam com as dificuldades, com os problemas, né? Então é isso. Essa é a mensagem que eu quero deixar para o ouvinte que está nos ouvindo nesse primeiro dia do ano de 2023. E eu sei que a gente vai enfrentar muitos desafios, mas com a confiança viva em Deus, que nós vamos vencer. Assim como Davi, ainda muito jovem, sem experiência em guerra, venceu um gigante experiente nas batalhas, nas guerras. Mas por que ele venceu? Porque ele confiava em Deus, porque ele acreditava em Deus, ele sabia que Deus não ia lhe desamparar naquele momento. Então, ouvinte, Deus não vai te desamparar. Acredite, confie, tá bom? Que você vai ser vitorioso. Depois de uma mensagem dessa, eu só tenho praticamente a me despedir, a dizer para você o seguinte, olha, a gente se encontra aí no próximo domingo, viu, a partir das 10 horas. Deixa eu te falar também, ó, curte aí as redes sociais da nossa emissora, vai estar na descrição aí do vídeo para você que está assistindo a gente aqui nas plataformas. Dia 14 tem esse evento aí do Pastor Carlos, esse grande cruzada evangelístico, nessa cruzada, só para você sentir um pouquinho do que é o trabalho, tá? Eu tenho uma música aqui que eu separei, só para você da rádio aqui curtir, vocês aqui do YouTube não, vocês do YouTube não vão ter que vir para lá para poder saber a emoção que é a palavra de Deus lá. Escuta aí e a gente se vê no próximo domingo, tá?